eu sou a Isa Prado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas emoções e como e o porquê a gente precisa aprender a lidar com elas. A grande verdade é que a maioria das pessoas ainda não sabem lidar com as suas próprias emoções. Por quê? Porque as emoções estão em nós para nos servir, mas muitas vezes as nossas emoções estão nos controlando, estão guiando as nossas escolhas. Nosso aparelho psíquico, a nossa construção como sujeito, ela vem marcada por traumas, por falas, por questões do outro. E aí, o que acontece? Quando as emoções aparecem, elas não aparecem só sozinhas. Elas aparecem com toda a história que a gente tem. Por exemplo, a nossa história de medo. Ninguém tem medo de algo que possa gerar uma fobia do nada, né? A gente precisa entender e ir lá na raiz do medo para entender o porquê que esse medo me faz mal. Porque as nossas emoções estão em nós para nos auxiliar. Então, o medo é uma emoção que nos auxilia no estado de alerta. Ela me diz que tem algo que eu preciso ir com cuidado. Mas o medo doentio, ele nos congela, ele não nos permite andar na vida. Então a gente vai ter medo de relacionamento, a gente vai ter medo de andar de um jeito, né? Eu tive, né, síndrome do pânico, então eu tive muito medo de andar de elevador. Se eu precisasse ir para o 22º andar, eu iria de escada, porque tinha algo, uma emoção que me travava, que era o medo. Então eu precisei ir lá na raiz para entender o porquê o medo. E aí eu fui perceber que por trás dessa emoção medo existe uma história, mas a minha história que estava dentro da história familiar e também das questões de traumas na minha vida. E aí a gente precisa ir mais profundo para entender o porquê eu tenho medo, por que eu sou uma pessoa ansiosa, porque a ansiedade, ela sempre vai estar na nossa vida, mas tem ansiedade que ela começa a ser doente, né, na nossa vida, ela começa a nos adoecer. E esse adoecer, a gente precisa perceber através de sintomas. Uma pessoa ansiosa, ela começa a ter muita dor de cabeça, ela começa a se preocupar com o dia de amanhã, e nessa de se preocupar, ela começa a acelerar o coração, começa a ter, pode ter gente que tem ânsia de vômito, né? Então ela precisa observar o seu corpo, sentir o que está acontecendo dentro de mim, por que eu estou tão ansioso. Meus pensamentos começam a ser mais catastróficos, pessoas mais ansiosas costumam pensar mais negativamente sobre as coisas. E se ansiar tem muito a ver com se ocupar com algo que ainda não aconteceu. Então você pensa e começa a planejar coisas que não aconteceram, mas sempre planejando para o mal. Então você vai precisar ir na raiz do problema e tentar curar o que aconteceu, o que aconteceu na minha história que faz com que eu me preocupe tanto. A preocupação pode vir de uma base de insegurança. Então, a gente tem emoção, a gente tem sentimentos, a gente pensa, e esse pensamento, às vezes, ele é estruturado por uma crença. Se eu acredito que as coisas não vão dar certo para mim, lá no fundo, eu começo a me preocupar com o dia de amanhã, porque eu não confio que amanhã vai dar certo. Então, a gente tem uma ansiedade estruturada com uma crença. Essa crença precisa ser trocada por uma nova crença. Por isso que a gente precisa de terapia, por isso que a gente precisa mergulhar, né, nas nossas questões interiores, porque emoções doentias, elas não adoecem do nada. A gente não fica com uma depressão de um dia para o outro, a gente não tem crise de ansiedade de um dia para o outro. Então, uma pessoa que está numa atividade muito pesada, estressando, provavelmente uma hora ela vai ficar mais ansiosa, porque nós precisamos de descansar, a gente precisa ter momentos de lazer. O nosso cérebro, você sabia que enquanto a gente descansa, ele ainda está funcionando? Tem mecanismos que são acionados enquanto a gente descansa. Então, tudo à nossa volta
vai impactar nossas emoções, vai impactar na maneira que pensamos. E como pensamos, nos comportamos. A questão é que a gente desenvolve hábitos muito sérios e tem gente que tem hábitos assim, que vão passando anos e esses hábitos já se constituíram barreiras, né, caminhos dentro do nosso cérebro, e a gente vai precisar quebrando tijolo por tijolo e descobrindo esses caminhos e refazendo novos caminhos.